parte do tempo, nós sempre tentamos controlar, organizar, preparar o nosso dia, preparar o que nós vamos fazer. E a questão é bem essa, a nossa aula hoje. Nós vamos, como eu não mandei nada, vocês não sabem qual é o tema, né? Então é o que? O inesperado. A nossa vida é assim, algumas coisas acontecem de forma inesperada e muda o nosso rumo, né? A gente está indo para um lado e de repente a gente muda e tem que ir para o outro e tem que se adequar. Como nós somos seres humanos, né? Para nossa sorte, nós podemos nos adaptar a toda e qualquer situação, seja ela qual for. Por mais difícil que ela seja, ainda assim, a gente tem o privilégio de se adequar a tudo. Seja em situações boas ou ruins, percas ou ganhos, a gente sempre consegue se adaptar. Ontem, para quem participou da aula, nós trabalhamos com as nossas águas, com o fluir delas. E de repente, hoje, a aula esteja acontecendo dessa maneira justamente porque moveu as minhas águas também. E nós estávamos falando ontem sobre mudanças, né? Quando a gente move as nossas águas, quando a gente trabalha com o nosso segundo chakra, naturalmente, automaticamente, as mudanças são despertadas. Isso que é o legal, né? Porque viver parado no mesmo lugar não vai nos acrescentar nada, mas mudar constantemente e observar os novos ritmos e trazer essas mudanças para o nosso dia a dia é o que faz com que a nossa vida não se torne apática, né? Porque vocês podem perceber, quando a nossa vida começa a ficar muito paradinha, a gente já começa a se estressar, porque a gente começa a procurar algo novo para fazer. Pelo menos eu sou assim, né? Se alguém discordar, anota aí. Mas a gente tem essa necessidade dessas mudanças, é o que faz a gente aprender, né? É o que traz aprendizados. E hoje nós vamos trabalhar com uma prática. Ontem foi com a fluidez, né? Então como a gente moveu as nossas águas, trouxe a fluidez, trouxe a leveza, nós também precisamos conhecer sobre a nossa força, né? Eu tive alguns relatos depois da aula de ontem, assim, que foram maravilhosos. E um deles foi: eu senti tanta leveza, mas eu me senti tão forte. E isso que é o interessante, né? Isso que é o que a gente precisa se mover, aprender a fluir levemente, mas não se deixar levar pelas águas sem a firmeza que nós precisamos ter dentro de nós, né? Então, essa segurança nós vamos enraizar, trazer para a terra. Oi, Nilza, senti sua falta ontem. A gente vai enraizar. Então, o que acontece? Desde o início da nossa prática, desculpa, quase que eu derrubo o celular. Desde o início da nossa prática, nós vamos começar com um enraizamento forte, trabalhando com os pés bem enraizados e trazendo uma força. Então, é o pulsar. Eu até intitulei a aula como pulsar. E toda a playlist vai trabalhar exatamente nisso, num movimento mais forte, para que a gente possa sentir essa força que nós temos, né? E a leveza ao mesmo tempo. Então, eu sou forte, mas eu tô leve, sabe? Então, é exatamente isso. E vocês vão trabalhar com essa rigidez. Eu trouxe até um pequeno texto para ler para vocês, para que vocês possam entender um pouco, tá? Então, eu vou ler, é muito rapidinho. E esses dias, eu não lembro agora qual aluna, mas se eu não me engano, acho que foi a Simone, e ela compartilhou no nosso grupo lá da BB um folder que falava, tinha uma moça fazendo uma postura de yoga da ponte, e conforme ela estava virada, estava caindo tudo aquilo que não cabia mais nela, né? Então, vários desenhos caindo assim, e isso expressou exatamente o que o yoga faz. Na hora que eu li essa frase, eu lembrei exatamente do que ela postou, né? Então, muitos de vocês viram essa postagem.
Assim como o agricultor lavra o campo para amainar o solo, o yogi lavra os nervos para que possam germinar e viver melhor. Praticar yoga é remover as ervas daninhas do corpo para que o jardim floresça. Se o terreno for muito árido, que tipo de vida poderá medrar ali? Se o corpo for rígido demais e a mente muito rígida, que tipo de vida os aguarda? Ao contrário da rigidez, a tensão não é boa nem má. E é exatamente isso que nós vamos trabalhar hoje, na tensão, mas de uma forma positiva, tá? A tensão, ela precisa estar presente no momento certo, na quantidade certa. Pesá-la ou equilibrá-la de maneira uniforme é vida. Para os yogis, não há nada nesse mundo que não carregue alguma tensão. Até os cadáveres têm tensão. Você precisa descobrir a dose certa de tensão em seu corpo. Ela manterá toda a energia corporal. Tensão demais é agressão. As lesões resultam da agressão, dos movimentos agressivos, não da prática do yoga. Mas tensão de menos é fraqueza. Deve haver no corpo uma tensão correta. Esta é a tensão saudável. Todas as partes do corpo devem ser trazidas à vida. E tem uma dica bem interessante que fala, lembre-se, nunca enrijeça durante o movimento. Extensão é tensão, mas não é a mesma coisa que rigidez. A rigidez nos deixa frágeis e nos faz perder o equilíbrio. Devemos alcançar o equilíbrio em todos os níveis do corpo e da existência. Então, o que é interessante a gente entender? A nossa prática vai trabalhar com a tensão de estar presente, permanente, sem rigidez. Ontem, durante a nossa prática, nós trabalhamos com as águas para que toda a rigidez fosse diluída, né? E agora, entendendo essa rigidez diluída, né, no nosso campo energético, nós vamos olhar para a tensão de estar presente, não rígida, mas presente. E estar presente é estar com o peito aberto, ombros relaxados, porque se eu enrijeço os meus ombros, eu vou trazer lesões para o meu corpo e para o meu emocional. Então, o nosso emocional, ele nos revela através do nosso corpo quando nós não estamos muito bem, né? Então, quando a gente está super desanimado, qual é a tendência? O ombro fecha, eu me encurvo, porque eu estou tentando de alguma forma me proteger. Mas quando eu quero olhar para essa tensão de forma positiva, eu me abro, me coloco numa postura de autoridade, de segurança, ativando o meu guerreiro de uma forma clássica, né? Então, sou um guerreiro, sou uma guerreira, né? E vou conhecer a minha força através dos meus movimentos. Então, a nossa prática é exatamente isso. É perceber a força através do pulsar do nosso coração. Vocês vão perceber que as músicas vão ser um pouquinho mais rápidas e eu vou pedir para vocês, siga o pulsar do teu coração. Se conecta. O primeiro momento a gente já vai se conectar com essa força. Então, se conecta com isso, com a sua força, e deixa essa força te mover e liberar algumas tensões que não são legais do seu corpo.
né? Então, lembra que no texto eu falei sobre tensões, que elas não são boas e nem ruins, né? Desde que esteja na medida certa. Então a gente vai diluir o que não tá legal, liberar com movimentos com muito aterramento, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês, lembre-se, espalha os dedos dos pés em direção à terra, cria toda a estabilidade e segurança que você precisa e vai em direção ao que você precisa com autoridade, mas com autoridade através do teu coração. O que acontece na nossa vida muitas vezes quando a gente quer retomar a nossa autoridade, a gente quer retomar a autoridade através do ego. E através do ego a gente fere, a gente machuca, a gente quer trazer controle onde não pode se ter controle. Mas a autoridade através do coração cura, a autoridade através do coração acolhe, a autoridade através do coração transforma a sua vida e a vida das pessoas que convivem com você. Então, a chamada para hoje é retome a tua autoridade através do seu coração e conheça nessa noite verdadeiramente os pulsares que o teu coração carrega e manifesta isso para a tua vida. Lembra que tudo aquilo que você faz aí dentro, você externaliza para todo o seu ambiente. A sua vida muda a partir do momento em que você muda aqui dentro. Então, vamos lá. Uma aula forte, uma aula de guerreiros, uma aula onde a atenção vai ser observada na presença. Tudo bem? E lembre-se de não manter a rigidez. Quando vocês perceberem que alguma parte do seu corpo está rígida por conta dos movimentos mais fortes, respire conscientemente. Então você cria prana para a tua vida, você inspira e expira. Nesse espaço entre a inspiração e a expiração, você está liberando energia vital para o teu corpo. E só você pode direcionar para onde você está sentindo a rigidez e diluir essa rigidez de uma forma mágica, porém verdadeira. Tudo que acontece na nossa vida através do nosso sentir traz mudanças. Então sinta o pulsar do teu coração nessa noite.